Oi, pessoal. Hoje eu quero falar de um assunto com vocês sobre organização, tanto na nossa mente como na nossa casa. Organização, em geral, porque a organização ela começa na nossa mente e depois ela vai abrangendo para o nosso local onde a gente mora, o local onde a gente trabalha, onde a gente estiver, tem que haver organização. E talvez você aí não gosta muito de falar sobre isso. E não depende do outro, depende da gente. Porque se a gente for esperar pelo outro, as coisas não acontecem. Eu tenho aprendido a ser organizada e eu quero falar sobre isso porque eu sei que é um assunto que é libertador. Eu tenho experiência própria para falar, se você der lugar. Para isso que eu vou falar aqui hoje. Que talvez você tenha ouvido por aí, tenha visto vídeos, porque o que eu mais tenho visto é vídeos sobre isso. O que a bagunça causa, o que a desordem causa nas nossas vidas. Então, a gente não quer mais ficar no meio da desordem. Vocês já observaram que tem muitas coisas na nossa vida que a gente tem certeza que tá errado, que precisa melhorar, que eu tô empurrando com a barriga, mas eu sei que precisa. E vai passando os dias, vai passando os anos e nada, a gente não toma posição. Então, gente, hoje é a hora de você tomar posição, de você fazer assim uma mudança radical na sua vida. Olha, aonde você tá morando. Você tá na sua casa? Vai andando por aí, vai olhando. Entra no banheiro, dá uma olhada. Tá tudo limpinho? Tá tudo organizado? Vai no seu guarda-roupa, dá uma olhadinha. Abre a porta. Cuidado, porque tem pessoas que vão abrir e vai causar um acidente, porque vai cair muita roupa. Ai, gente, isso é engraçado, mas é muito sério. Dá mais uma andadinha, vai lá na sua cozinha. Dá uma olhadinha no cesto de lixo, no seu lixeirinho, né, de colocar o lixo em cima da pia ou na cozinha. Como é que tá? Tá tudo ok? Tá precisando trocar? Passou da hora de trocar? Vai no quintal também. No quintal, dá uma olhada. Como que tá? Tá tudo organizado, tudo limpinho? Na medida do possível, né, gente? Eu tô falando aqui coisas que é possível, não é coisa que você olha assim, ah, isso aqui não tá no meu alcance mesmo. Tem coisa que não tá ao nosso alcance. Mas eu tô falando de coisas básicas, coisas simples da vida que a gente consegue. E aí? Você olhou, você foi lá, olhou, você só imaginou, porque já, a gente já sabe, né? Se você olhou e viu que tá daquele jeito, muito bagunçado, muito desorganizado, até fedendo às vezes, então você é aquela pessoa que precisa tomar uma posição e mudar muita coisa. Mas se você olhou e você já sabe, não, eu sou muito organizada, Deus me livre de ser essa baguncenta, de ser essa pessoa nojenta, né? Então tá tudo bem, a não ser que você seja aquela exagerada, porque tem os excessos, né? Tanto pro lado errado como pro certo tem os excessos. Então tudo em excesso é problema. Então se você é aquela exagerada na limpeza, que você nem vive, nem respira, porque não pode cair um grãozinho no chão que você já tá ali limpando, sabe? Preocupada, não pode nem vir visita na minha casa porque vai sujar. Então isso aí é outro problema, muito sério também. Mas hoje eu quero falar daqueles bagunçados, aqueles desorganizados, porque eu tô vindo daí, tô saindo daí. E te garanto que a libertação é muito grande na nossa mente, porque ela começa aqui, para depois a gente agir com as mãos. Aqui no Google fala assim: pessoas desorganizadas podem ser criativas e flexíveis, mas a desorganização também pode indicar dificuldade em gerir tempo e prioridades, afetando a vida profissional e pessoal. A característica pode ser uma escolha, uma forma única de pensar, ou, em alguns casos, um sintoma de estresse, ansiedade, que é o que mais tem, né, gente? Ou outros transtornos emocionais, sendo importante avaliar se a falta de organização está a causar problemas significativos. Eu vou falar do que eu tenho experiência, que eu tenho experiência de ser uma pessoa meio bagunçadinha, né, gente? Falar o nome é isso, uma pessoa meio bagunçada, meio desorganizada. Eu sempre falo, eu tô aqui nessa Inglaterra só para aprender mesmo, meu Deus. Eu trabalho de faxineira. Então, as casas que eu limpo aqui, gente, é desse jeito. As pessoas aqui não são de ficar mantendo limpeza, porque elas têm já esse hábito de pagar as faxineiras, ou semanal ou quinzenal.
Então, como eles têm esse hábito de pagar as faxineiras, eles deixam, vai sujando, vai usando, vai deixando. Faxineira que se vire quando chegar. Ai, gente, é muito sujo. Algumas casas aí, muito sujo. Sobre a desordem. A desordem, ela afeta a nossa vida profissional, né? Como foi falado aqui no Google. E quando afeta a vida profissional, eu conheço pessoas, eu acompanho, a gente vê, assim, que tem pessoas que trabalha, e não prospera, não sai do lugar nunca. Fica assim, sabe? Parece que tá rodeando em círculo, igual o povo no deserto. Tem alguma coisa errada. O povo do deserto ficou lá porque eles ficavam pecando, murmurando, e Deus fazia milagres e prodígios, e eles continuavam reclamando, e Deus, tá, vamos, bora rodear, vamos ficar aí. 40 anos. Então tem pessoas que trabalham e não prosperam, não progridem, não crescem, sabe? Não sai do lugar, na mesmice. Porque talvez essas pessoas, eu não sei, né, gente, isso é muito relativo, mas com certeza algumas não conseguem mostrar ordem, não conseguem se organizar, nem a si mesmo, imagina onde está. A gente não se organiza nem a nós mesmos, não tem como a gente organizar onde a gente está. Eu era assim, gente, e não sou mais. Eu tô falando de mim mesma, eu sempre fui desorganizada. Não vou mentir, eu fico até envergonhada, mas é a verdade. E se eu posso ajudar alguém com o meu exemplo, isso eu quero. Siga-me. Siga-me, imite-me. No mundo espiritual, tudo tem um valor, tem uma reação. A ordem, a decência, tudo tem o seu lugar. E quando a gente é desorganizado, tudo flui no mundo espiritual, tudo. Aí vai ficando aquela bagunça na sua vida e você não sai disso nunca. Vamos para outra desordem, que é a desordem na nossa própria casa. Ela causa na nossa mente muita confusão até, porque a gente às vezes quer fazer, se você for igual eu sempre quis, eu sempre gostei de uma casa limpinha. Não vou mentir para você, eu sempre amei, eu amo uma casa limpinha, cheirosa, clean, sabe? Bem limpinha, cheirosa. Mas eu sempre fui meio preguiçosa de fazer essa organização. E quando eu fazia, eu ficava tão feliz, gente. É como eu limpo as casas aqui. Termino, eu fico tão feliz quando eu olho assim, o banheiro limpinho, fico procurando assim algo que eu não possa não ter caprichado e voltar a dar uma limpadinha. É como ir para academia. Não é fácil. Fazer exercício, que seja na academia, em casa então nem se fala, né? Não é fácil começar, mas tem que começar, porque se não começar não termina. E isso que era o meu problema em limpar minha casa, porque eu ficava com preguiça. Não, mãe, eu limpo, depois eu limpo, depois eu limpo. E quando ia limpar, tava daquele jeito. A pia sempre cheia de vasilha, porque suja um copo, suja outro, suja um prato, suja uma colher, e vai colocando. Quando a cuba tá cheia. Quando você vê, a cuba tá lotada de vasilha. E fica feia aquela desordem. E eu nunca fui de ficar limpando os armários, sabe, assim, quando aparece uma sujeirinha, e ir acumulando aquela sujeira. Dentro dos armários, as panelas desorganizadas, os pratos desorganizados, os armários não muito limpos por debaixo das vasilhas. Sim, gente, eu tô falando a verdade. E eu tenho certeza que tem muita gente aí que se identifica muito com isso. Talvez você fique com vergonha de falar, né, tal. Ou talvez você não tá nem aí. Mas você que não tá nem aí é problema também. Não pode ser assim, também não tá nem aí, não. Se preocupe com isso. Porque isso tem reações grandes no mundo espiritual, em toda a sua família. Então, eu sempre fui assim. Mas, que eu sou outra pessoa. Vou voltar para minha casa, bem diferente. Passar roupa, eu tinha uma agonia tão grande de passar roupa. Eu falava assim, gente, eu faço qualquer coisa para ganhar dinheiro, mas passar roupa não. Pois aqui eu ganho dinheiro passando roupa também. Que é melhor. Eu passo com prazer. Com os ferros bons, viu, gente? Vou falar pra vocês, se for com ferrinho ruim, não me venha não, porque aí eu vou ficar agoniada mesmo. Mas com ferro bom, eu tenho prazer. Quanto mais a roupa amarrotada, mais eu gosto. Sabe aquele vestido de viscose? Que sim, deixa ele. Eu gosto. Não sei se é porque eu costurava e toda a roupa que eu fazia dava umas passadas assim pra abrir as costuras. Então eu sempre tive prazer nisso. Mas assim, passar roupa. Agora, gente, eu passo 4 horas de roupa. Esse dia eu passei 5 horas e meia de roupa. Ganhei meu dinheiro, né? Só que meu braço também, ó, vai embora. Que eu tô, ainda mais que eu não tô 100% nesse braço aqui, é com ele que eu passo. Mas eu não tenho agonia na minha mente. Então, assim, eu fico falando, Jesus, quando eu estiver na minha casa, eu quero passar minhas roupas. Eu quero, Senhor.
Eu quero querer e passar. Não tô fazendo aqui um compromisso, né? Mas eu quero muito. Vou conseguir, né? A desordem na casa nos causa problemas mentais. Porque a gente mesmo não aceita. Só que a gente pode mudar isso. Coisa que acontece muito nas nossas casas de pessoas desorganizadas é o acúmulo de coisas. Acúmulo. Para começar, vamos falar dos vidrinhos de maionese, vidrinho de café, café instantâneo, que é bonitinho, sabe aquele da Nestlé, que vem, da Nescafé, que vem a tampinha dourada, tudo bonitinho. Quem aí gosta de guardar vidrinhos, latinhas de manteiga? Latinhas bonitinhas que a gente compra com comida? Eu era essa pessoa. Gente, compra vasilha bonitinha, guarda. Guarda. Quando a fé tem aquele monte de vasilha bonitinha guardada há mais de ano e nunca usou. Pra quê, né? Eu, como costureira, se tiver alguma costureira aí escutando esse vídeo, sabe que costureira é muito difícil não ter uma baguncinha. Um monte de sacolinha, com resto de tecido, resto de aviamento, agulhas, linhas. Meu Deus, agora eu tô lembrando aqui da minha bagunça das costuras. Então, a gente acumula coisas. E a gente pode acumular coisas dentro da nossa casa, em cima dos armários, que era para ter só um jarrinho de flor, aí você vai e traz. Amanhã você compra outro enfeite, depois da manhã você acha outro lindo, você traz, depois você vai comprar outra coisa, e aí você vai colocando em cima daquela mesinha, aquelas coisas. Quando você vê, não cabe mais nada na mesinha. Isso é acúmulo também. Ser acumuladora não é normal. A gente começa essas coisas assim, deixando sem espaço na casa da gente, isso nos adoece. Por isso que eu quero que vocês compartilhem esse vídeo. Compartilha, porque eu sei que tem muitas pessoas que são assim, ainda não se deram conta de que precisa mudar mesmo, urgente. Eu gosto, repito, de ver uma casa muito organizada, muito cheirosa. Então, assim, eu tenho essa preocupação. Então, se você também, como eu, tem essa preocupação de gosta de ver a casa linda, arrumada, começa a observar o que você tem acumulado e começa a tirar. Não joga fora, não tem medo, não. Igual eu falei das minhas coisas de costura que eu guardava. Gente, tinha coisa guardada mais de 4 anos que nunca precisou usar. Ah, mas eu vou guardar porque na hora que precisar tá aqui. Gente, na hora que precisar, eu tô pensando assim agora, eu vou lá e compro. Deus vai dar a condição para que ficar guardando se aquilo não tá atraindo bênçãos. Onde tem o velho, o novo não vem. Eu aprendi isso, gente. Onde tá coisas velhas, o novo não vai chegar, porque não tem espaço para colocar o novo. Sem falar que sobrecarrega a nossa mente, que é pior. A gente vai ficar estressada, vai ficar fadigada, vai ficar, sabe, alguma coisa sempre ali na nossa mente, nos culpando, nos cobrando, vamos nos libertar. Eu falei sobre o guarda-roupa desorganizado, né? E aí, como é que é o seu? O meu nunca foi organizado. Assim, vira e mexe eu dava uma ajeitada, claro. Mas aí quando você vai lá pegar uma camiseta, que tá numa pilha de 10 camisetas, se você pegar de cima, tudo bem. Mas se você pegar a terceira, mais ou menos, tá pra baixo, aí já começa aquela bagunça. E tem muitos vídeos ensinando a gente a organizar o guarda-roupa com um jeito mais prático pra você, quando for pegar a roupa, não bagunçar. Mas eu aprendi uma coisa. Por isso que eu falo, tá na nossa mente. Gente, eu sempre fui tão agoniada, que até pra escrever, isso é psicologicamente, gente, porque eu não sei falar sobre isso. Porque quando eu começo a escrever, a minha letra não é feia. Aí eu começo ali, ó, bonitinho, sabe? Chego a um certo ponto. Aí eu começo. Já tô agoniada. Fazer garrancho, garrancho, garrancho. Quando chega no final da folha, eu tô com a folha aqui. Quando chega aqui assim, já não consigo mais, sabe? Isso é sério. Então, assim, eu preciso melhorar em muita coisa. Eu preciso, ó, ter paz, ficar tranquila, fazer tudo com paciência. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai no guarda-roupa, pegar uma roupa que tá debaixo de uma pilha de 10 peças, é só ter paciência. O segredo é esse. Se eu bagunçar, vai ficar bagunçado e eu vou ter que arrumar depois. Então, o que eu faço? Tira aquelas peças, as 10 de cima, se for a 11ª, você tira aquelas peças, põe ali, aí pega lá e depois você volta, coloca. Vai ficar tudo na ordem. Se a gente fizer assim, não tem ordem. Mas aí você tem que ter paciência pra fazer isso. E eu terei. Porque aqui eu nem guarda-roupa eu tenho, gente. Eu moro aqui em quarto compartilhado, né? Quarto alugado, então aqui não tem como. Só tem como eu manter a ordem de acordo com o que eu posso aqui. Que é um outro assunto que eu vou falar aqui, gente, sobre a nossa cama. Aqui é a minha cama. E eu tô fazendo isso pra mim arrumar essa cama todo dia quando eu acordo. E às vezes eu não consigo. Às vezes a gente acorda meio corrida e não vou arrumar não. E, às vezes mesmo correndo dá tempo. Dar uma ajeitada, dobrar os lençol, colocar os travesseiros arrumadinhos ali. Mas isso tem que estar na nossa mente. A gente tem que querer muito.
A gente tem que querer muito para poder acontecer. Então, a cama sem fazer. Como eu disse no início do vídeo, gente, tem casa que a gente vai que você não tem espaço para sentar numa cama, se entrar no quarto da pessoa. Você olha assim, ó, o que é isso? Tem uma poltrona, a poltrona tá cheia de roupa. Então começa a organizar a sua cama. Começa a colocar na sua mente assim, olha, na hora que eu acordar, a primeira coisa que eu vou fazer, arruma a sua cama. Dobra os lençóis, coloca os travesseiros no lugar certinho, vai dando organizada. Se não der tempo de arrumar o quarto, arruma pelo menos a cama. Você vai pro trabalho e já deixa organizado. Então, mantenha seu banheiro limpo, seu vaso, sua pia, não custa nada. Dá uma garibada nessa pia todo dia. Quando for no sábado, limpa de verdade, sabe? Não precisa jogar aquele monte de água, você precisa fazer uma limpeza de qualidade, sabe? Com produtos bons e bem caprichada. Não é a água, aquele monte de água que a gente brasileiro tem mania de jogar muita água, né? Em tudo. Eu mesmo, pra mim que só limpava se jogasse aquele monte de água. Depois eu quero mostrar pra vocês. Um dia eu quero mostrar como que eu limpo agora sem tanta água e manter uma limpeza perfeita. E econômica. Gosto de falar de mim porque eu posso falar de mim, né? Vocês não podem, não. Mas eu posso. Eu também posso falar de vocês, né? Sabe aquele cestão que a gente põe lá no quintal para você ir tirando o cestinho da pia e jogando lá? Aí lá da pia enche rápido, né? E você joga lá. Gente, aquele cestinho da pia, eu vou falar para vocês. Eu sou uma pessoa assim, quando eu vou limpar uma pia, eu limpo a pia em geral. Tudo que tiver ali em cima tem que ficar limpinho. Eu sempre fui assim. Mesmo na minha desordem, na minha preguiça. O cestinho que a gente vai colocando as coisas de frutas, né? Essas coisinhas lá em cima da pia, de comida, resto de comida. Eu lavo ele bem lavadinho, deixo bem limpinho, coloco um saquinho quando tem que colocar. Mas eu deixo o vasilhame de sabão, tudo, eu sempre fiz isso nas minhas pias. Sempre deixei muito limpa. E tem pessoas que não faz questão dessas coisas. Acho que é muito bobeira isso. Não me preocupar com isso. Mas tem que preocupar. Tem que preocupar porque faz parte da higiene, faz parte da nossa saúde, faz parte do nosso bem-estar, da nossa visão, do que a gente está vendo, um quintal organizado, né? Tudo faz parte. Então, tudo que eu falei é de experiência própria, coisas que eu vivi, que não quero mais repetir, porque uma coisa é a gente falar que vai mudar só da boca para fora. Outra coisa é a gente realmente estar tentando ali, lutando mesmo para fazer diferente. E eu sou essa segunda opção aí, eu tô lutando mesmo, tentando de todas as formas fazer diferente. Por mim mesmo, pela minha família. Porque eu sou uma pessoa muito preocupada com a consequência das minhas ações. Porque tudo que acontece na nossa vida não fica só em nós. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Tudo que nos prejudica não fica só em nós o problema. Ele abrange sempre para outros. Por isso que o mundo é assim, gente. Essa coisa de pessoas problemáticas que dão trabalho demais, sabe? Pessoas que precisam de transformação, de cura, de libertação. E tem coisas que são pequenas, fácil de resolver. Mas se a gente não entender, não colocar na nossa mente que é pequeno, mas precisa ser mudado, não vai ter mudança, não vai haver transformação. Só multiplicar, porque vai ser você, seus filhos, seus netos, todo mundo que vai vir vai carregar aquele problema. E aí, é isso que você quer? Eu não. Eu não quero. Eu quero aqui tudo que eu carreguei para trás, que prejudicou, eu quero deixar para trás e eu quero olhar para frente e ver um caminho novo. Então é isso que eu queria falar para você hoje. Compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que esse vídeo é esclarecedor e libertador. Eu tenho uma coisa comigo, o que eu aprendo de bom, eu quero fazer questão de passar para frente, para que outros também venham abrir os olhos como eu e começar a caminhar no caminho da transformação. Quero agradecer você por ter assistido até aqui e Deus abençoe você, Deus abençoe você que tem esses problemas que eu tive. Se você reconheceu aqui que você é assim, parabéns, né? Começa a mudar, você vai conseguir. Você acha que realmente esse vídeo e tudo que eu falei é algo importante, é algo esclarecedor, algo que traz libertação, transformação? Compartilha, tá? Eu agradeço, fiquem com Deus e até o próximo.